Fala vascaíno, fala vascaína, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje eu vou fazer um react sobre a live do Felipe Tiru. Felipe Tiru, há 2 dias, fez uma live, teve uma iniciativa muito bela de aplaudir, de reunir os youtubers para a gente poder conversar com relação a essa campanha maciça de associação. É muito importante essa iniciativa porque a gente vive um momento dentro do Vasco onde as pessoas não conseguem se reunir para poder conversar. A gente não consegue fazer uma reunião no Conselho Deliberativo. Essa iniciativa é importante para poder dizer que, embora tenhamos pensamentos distintos, podemos nos reunir pacificamente para a gente poder tratar de assuntos referentes ao Vasco da Gama. Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque foram 3 horas de live e para eu poder contestar determinados pontos aqui vai levar um certo tempo, mas eu vou tentar ser breve. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês que estavam lá. Felipe, eu estou olhando para o lado porque eu estou com a tela aqui. Vascaíno sincero, Carlinho, campista, Mário, mineiro. O seguinte, se o Eurico Miranda fosse presidente do Vasco da Gama, teria essa associação em massa? Se vocês me responder que sim, eu vou perguntar para vocês, por que que isso não foi feito em 2015, quando o Vasco caiu para a 2ª divisão? E o clube precisava do abraço do torcedor vascaíno. Aí muitos de vocês vão falar, em 2015 eu não tinha canal. Beleza. 2017, final do ano, o Vasco consegue se classificar para a Libertadores das Américas. Em 2017. 2018, a gente disputa uma pré-Libertadores. Por que isso não foi feito lá atrás? Este é o primeiro ponto. Agora, se vocês falarem, der uma desculpa, que isso não poderia ser feito na gestão do Eurico Miranda, eu vou falar que tudo isso não passa de politicagem barata. Por que eu estou citando o nome do Eurico? Porque é o cara na história do Vasco mais contestado. Como poderia ter citado Roberto Dinamite? Embora na gestão do Roberto Dinamite tivesse tido uma campanha para agariar sócios, o Vasco é meu, que a gente sabe como que acabou. Depois que a bucha do balão subiu e acabou o oxigênio, todo mundo ficou inadimplente e o resultado é a quantidade de sócios que o Vasco tinha até alguns dias atrás. O mais importante é a gente assumir a nossa culpa também. É a gente reconhecer que demoramos a tomar uma medida. O que é passado para mim é que essa medida foi tomada porque o Flamengo foi campeão da Libertadores
e por que o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro. Isso está errado. A resposta não tem que ser para o Flamengo. A resposta tem que ser para o Vasco da Gama. Seja o Vasco passando momentos difíceis ou momentos bons. A gente tem que fazer pelo Vasco da Gama que está sangrando. O Vasco não vai ficar menor porque o Flamengo foi campeão. E mandar um recado aqui. Esse rapazinho não estava na live não. Seu Dieguinho, que quer mudar a história do Vasco. Cara, eu tô engasgado contigo com esses teus vídeos há tempo. Não seja grotesco, impertinente de falar que você está reescrevendo a história do Vasco da Gama. A história do Vasco da Gama, ela não é reescrita. Ela é escrita todo dia. Ela é linear, ela é contínua. Vocês têm a mania de achar que o Vasco da Gama nasceu em 3 dias. Você, meu irmão, não está em guerra nenhuma. Isso tudo é balela. Os seus vídeos são todos monetizados. Você está ganhando dinheiro. Como os meus também são. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente faz pelo clube com a mão direita, a esquerda não tem necessidade de saber. E essa coisa de auto se gloriar, que eu estou reescrevendo a história do Vasco. Ah, rapaz, quem reescreve a história do Vasco todo dia são os funcionários do clube, que saem de casa cedo, pegam trem para ir trabalhar todo santo dia e não recebe em dia. Se enxerga, rapaz. Então tá dado o recado. Herói aqui são aqueles que construíram São Januário. Com um motivo totalmente distinto, o qual é feita essa associação hoje. Meu bisavô, ele é herói, porque ele pegou saco de cimento nas costas, meu irmão, para construir o estádio. A gente não. A gente aqui, a gente coloca conteúdo e a gente é remunerado pelo YouTube. A gente não está fazendo de graça. Então, eu não quero ser hipócrita aqui. Esse é o primeiro ponto. Mandar um recado aqui para o Mário. Eu fiquei decepcionado com você quando você menciona o protesto. Eu te mandei uma mensagem no WhatsApp. Você poderia ter dito para mim abertamente a sua opinião sobre o protesto. Você falou lá que era para tomar cuidado. Sabe qual o problema, Mário? É que as pessoas hoje não querem se expor quando o assunto é Vasco da Gama. Você sabe qual o problema de fazer protesto? É porque quando a gente se expõe, a gente fecha portas. E eu falo isso porque portas para mim são fechadas todos os dias quando eu falo a verdade aqui no YouTube. Quando eu tenho que me expor. Esse lance aí de quebra-quebra não tem nada a ver. Eu sou responsável por mim. Se eu organizo um ato, se A ou B briga, o problema é de quem briga. Cada um é dono de si. E deixar uma coisa aqui bem clara para os meus inscritos, que quando eu falo de protesto, não é para quebrar nada não. Quando eu falo que é hora de sangue, é porque é uma analogia, uma metáfora
porque é hora de trabalhar, é hora de suar, é hora de se expor. E como que vai ser a sua cobrança, Mário? Como que você vai cobrar o Campelo? Usando o seu canal aí no YouTube? Meu irmão, são 24 meses de gestão do Alexandre Campelo. Você sabe melhor do que eu que assim não funciona. Você sabe disso. Então não adianta a gente jogar para a galera e falar que vai ser cobrado, não, porque não vai. Porque ele não vai assistir os vídeos. Esse presidente do Vasco, ele é um golpista e covarde. Então não vamos passar uma falsa impressão também para o torcedor do Vasco da Gama de que vai ter cobrança. Cobrança teria se o protesto fosse feito em prol do Vasco da Gama, colocando o Vasco em primeiro lugar. Eu tenho certeza que quem ama o Vasco não ia sair na porrada, não ia quebrar nada, porque é uma situação de vida ou morte para o Vasco da Gama. Então não vai ter cobrança nenhuma. Vocês estão dando um cheque em branco para o Alexandre Campelo fazer o que bem entende dentro do Vasco da Gama. E depois vocês vão ser cobrados. Estou deixando isso bem claro aqui. Mandar um recado lá para o campista. Cara, você defender o Alexandre Campelo, falar que ele está tentando fazer alguma coisa pelo Vasco, rapaz, você fala isso aqui no YouTube, você está desrespeitando, é um desrespeito com os funcionários do Vasco. Você sabe por quê? São 24 meses que esses funcionários não recebem um mês em dia. Eu acho, campista, que você deveria ir mais em São Januário, para você começar a entender a realidade do Vasco. Porque uma coisa é realidade virtual de YouTube, outra coisa é você estar no Vasco todos os dias e conversar com os funcionários do Vasco. Você chega na portaria lá do Vasco da Gama, chega na portaria do Vasco, você pergunta para a moça da portaria, ao segurança, para qualquer funcionário, o que eles acham do Alexandre Campelo. E para mim, a opinião deles, que vivem e respiram o clube todos os dias, é o que importa. É o que importa. Repito aqui, essa associação em massa de nada vai adiantar se não houver responsabilidade, cobrança, transparência. De nada. Primeira coisa que vocês tinham que ter cobrado aí na live é fiscalizar o patrimônio do Vasco, que está entregue na mão de lobos. A nossa luta é contra esse sistema presidencialista que o Vasco tem hoje, que perdura muitos e muitos anos, onde o clube é fechado. Essa história de que Vasco é clube para todos, isso é balela, isso é conversa do boitatá, isso é conversinha, isso é conversa. O Vasco não é de todos, o Vasco é de 300 conselheiros. A gente tem que parar com essa hipocrisia. Enquanto esse sistema não for mudado, enquanto esse estatuto não for reescrito, mas tem que ser reescrito, não é para dinastia não, é para beneficiar o povo, o torcedor do Vasco, o bem intencionado. Nada vai mudar dentro do Vasco, nada, nada, rigorosamente nada. Então o caminho era o protesto, uma manifestação
pacífica. Mandar um recado aqui, Tiru, para você. Você como moderador da live, aconteceu uma coisa muito triste lá com o Carlinho. Rapazinho, um tal de Elian Diniz, entrou lá no superchat, deu R$2 e mandou o Carlinho sair da live. Rapaz, isso é feio. Vocês que estavam aí, vocês tinham que repudiar isso. Uma pessoa que faz conteúdo de Vasco há 4 anos, todos os dias, não pode ser tratado desta forma. Não pode. Se é porque R$2 dá direito para alguém falar alguma coisa que não seja elegante, eu dou 200 no próximo superchat para que isso não ocorra novamente, porque isso é feio. Isso é desrespeito com o ser humano. E eu tenho certeza que se fosse o Mário Coelho, vocês iam dar uma comida de rabo lá no seu Elian Diniz. Pela foto do menino, é um menino jovem. Não deve nem ter 18 anos ainda. Um rapazinho desse que nem tirou as fraldas ainda e se acha no direito de falar alguma coisa de Vasco da Gama. Me poupe. Tem muita gente que nunca doou porra nenhuma pro Vasco da Gama e tá se achando no direito de falar muito porque tá dando 20, 50 reais pro clube. Pra desrespeitar o próximo, é melhor nem dar, cara. É melhor nem dar. Então, foi muito feio isso que aconteceu. Mandar um recado aqui, lá pro Vascaíno sincero. Irmão, eu acho que você tinha que falar mais. Sabe por quê? Você é um cara que tem uns pensamentos maneiros. Eu não conhecia você não, mas gostei de você. Gostei do seu ponto de vista. É mais ou menos por aí. Carlinho, sabe por quê que as pessoas não gostam de você e não gostam de mim? Porque a gente tem um pensamento de Vasco raiz. Você é um cara que se expõe como eu me exponho. Se tiver que xingar, você vai xingar, mas você vai defender os interesses do Vasco da Gama. Entende? Hoje parece que a gente não pode contestar nada dentro do Vasco porque é uma intolerância muito grande. Então eu te entendo, meu irmão. Todos os pontos que você levantou eram relevantes naquela live. São pontos, contrapartidas que as pessoas não estão parando para analisar. O torcedor do Vasco está cego. E veja bem, eu não estou falando aqui que não é para não se associar. Mas eu estou cobrando é transparência. Respeito com o torcedor do Vasco. Essa diretoria está usando o torcedor do Vasco emocionalmente. Você vê que nenhum programa de sócio estatutário teve Black Friday. Sabe por quê? Eles não querem dar direito a voto para você que me assiste. Para você que gostaria de ir lá ano que vem e votar. Entendeu? A coisa mais importante que um torcedor do Vasco pode ter é um título que ele possa votar. Todas essas pessoas que ingressaram como sócios deveriam ter direito a voto. E esse negócio de eleição direta, isso é balela. Qualquer um que fala que é Vasco da Gama, que é brasileiro, que é preto, branco, tinha que ter direito a voto, meu irmão. Tinha que ir lá e votar no dia das eleições. O Vasco não é o clube de todos? Então são alguns questionamentos que eu estou fazendo aqui.
de um modo geral, a live foi muito boa, muito bacana, mas eu sou um cara que eu não sou falso. Eu estou gravando isso aqui publicamente para mandar o recado aí para vocês. E eu acho que é isso, entendeu? Agradecer aí o Tihu mais uma vez pela iniciativa. Essa live aí deveria ter sido visto pelos conselheiros, pelos beneméritos, pelos grandes beneméritos do Vasco da Gama, para eles terem hombridade na hora de se reunir em prol do Vasco. Então é isso, meus amigos. Eu tinha mais coisas para poder falar, mas os pontos principais foram esses aí. Entendeu? Tamo junto, Vasco neles.